Começando, portanto, o terceiro dia aqui da Brasil Promotion, o terceiro dia de episódios também do podcast oficial aqui da feira, com um prazer muito grande, afinal de contas o assunto é interessante e os convidados muito mais, né? A gente pode dizer assim que são duas feras nos seus segmentos e um prazer enorme também receber aqui o Auli de Vito, que é o diretor da feira, o idealizador, a cabeça pensante desse projeto tão bacana que começou lá atrás. Bom, eu prefiro que o senhor se apresente, né, seu Auli? Como é que começou essa trajetória? A gente conhece um pouquinho, mas o senhor falasse um pouquinho brevemente da sua trajetória até aqui. Bom, eu tenho a origem em agência de propaganda. Uhum. Na época não existiam ainda as agências de promoção. Exato. E isso está fazendo 40 anos, né? E nesse início nós fizemos uma pesquisa, começamos a nos interessar em lançar um produto da própria agência. Uhum. Nós não tínhamos. E começamos a pesquisar vários caminhos e tal, e aí descobrimos que esse setor promocional tinha a chance de crescer, que era um negócio que era muito mal visto pelas agências que queriam só veicular na Globo e faturar, né? Exato. E não queriam fazer nada que desse muito trabalho, muita mão de obra e tal. Então, começamos a ver que esse mercado tinha potencial, tinha demanda, estava reprimida, e aí fizemos um levantamento para ver quantas empresas teriam nessa área. E vimos que tinha somente 70 empresas de brindes. Aí achávamos que não era possível fazer alguma coisa de brinde, se só tem 70 empresas no mercado, como é que nós íamos criar um produto para 70 empresas, né? Não fazia muito sentido, a não ser que custasse 100 mil reais cada produto, né? E aí nós estávamos meio desanimados assim, mas depois falamos, vamos correr um risco, nós corremos tanto risco aqui, né? E botamos o dinheiro lá e fomos correr o risco e vendemos 70 páginas. Era 70 clientes, vendemos 70 páginas. Só já que era como forma. Antes chamava Free Shop. O nome Free era Shop. Free Shop. Depois que nós lançamos outros produtos, aí a gente botou para forma como um nome genérico. Tá. E aí lançamos a primeira edição com 70 empresas, alguns clientes entraram, outros não. Mas começamos a cair na real do que era o brinde. Começamos a ver, mas uma carteira não é brinde, mas se ela tiver personalizada, ela é brinde. E aí começamos a fazer essas comparações e vimos que o nosso mercado era de personalização. Nosso mercado não era de brindes, era de personalização. É isso que faz a diferença com relação a um produto normal. E aí o potencial de crescimento ficou enorme. E com isso nós fizemos um guia, né? Esse guia era distribuído para as maiores empresas do mercado, cerca de 10 mil inicialmente, depois foi subindo para 15, 20, 25, 30, chegamos até 32 mil exemplares, que tinha na época quase 1.000 folhas, 980 páginas de anúncios desses produtos e tal. Então foi assim que começou a nossa história e depois, no meio desse caminho, surgiu o Brasil Promotion, que era a necessidade da gente lançar um produto que colocasse o cliente na frente, o fornecedor na frente do cliente, quer dizer, e dar oportunidade para ele criar um network, criar relacionamento, estimular o setor. Isso, né? 20 anos depois, mais ou menos. 20 anos depois, exatamente 20 anos depois. E aí continuamos até agora com o Brasil Promotion e o Free Shop, que era um guia impresso, passou a ser um portal muito bacana de produtos, serviços, de brindes, merchandising no ponto de venda, de serviços para eventos e todos esses acessórios que envolvem a área promocional. Agora tem até casamento, né? Eu estava vendo no Free Shop lá também. Tem tudo. Muito bacana. Tá vendo? E puxando o gancho, né? Falando de brindes, é claro que a gente não poderia deixar de destacar Anderson Pietro, que é da Tangram, que também é expositor aqui há muitos anos, parceiraça aqui da Brasil Promotion. É um cara que manja tudo do comercial, tudo do seu produto, fala com propriedade e por falar em falar, vamos falar com ele. Anderson, por favor, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, hein? Obrigado, prazer estar aqui com vocês, né? Parabéns aí pelo podcast, pela iniciativa. Falar um pouquinho da Tangram. Tangram é uma empresa de produtos personalizados, né? Nós estamos sendo conhecidos como a evolução da empresa de brindes, porque nós ousamos pensar o brinde de forma diferente. Então, desde o começo, nós entendemos que é um produto que agrega valor, que faz com que a marca seja
percebida. Hoje já é a terceira mídia mais relevante no mundo, ficando atrás só de influenciadores e anúncios de televisão, os brinde. E a Tangram começa em 2006. Eu sou um vendedor, sempre fui vendedor, me considero vendedor, a partir de uma matéria na Pequenas Empresas, Grandes Negócios, quando eu li a matéria e falava: os grandes querem comprar de você, e mostrava que grandes empresas compravam de empresas pequenas, e um dos itens que elas compravam eram brindes promocionais. Aquilo saltou aos meus olhos. Eu falei: eu já vendo aqui gráfica, eu sempre fui da área gráfica, eu falei: vou começar a vender brindes também. E aí fui para esse mundo, fui buscar, fui aprender, e já se vão 18 anos, numa posição extremamente interessante, atendendo grandes clientes e inovando cada vez mais. Falar em inovação, cada ano que a gente vê, né, a Tangram participando aqui da feira, desde a Pietro Brindes, né, essa evolução é constante e é muito perceptível, né? A gente passa, né, pelos corredores aí, vale muito a pena. Nós somos inquietos, né? Nós estamos buscando o futuro da nossa empresa, nós olhamos para frente, nós não nos acomodamos com o que está, com sucesso. Nós entendemos que nós precisamos inovar para entregar o melhor para esse cliente que o seu olho olhou 40 anos atrás e que estava desassistido, e que, apesar de ter passado 40 anos, por vezes continua ainda desassistido. Pois é. E eu vejo exatamente isso, essa inquietação de ambos, né, que a gente pode perceber nesse sentido mesmo, de buscar coisas novas, tecnologia. Nem tudo que é inovação está relacionado à tecnologia, né? Você pode inovar com baixo custo, mas isso te proporciona uma visibilidade muito bacana. Eu vou fazer um breve resumo do que a gente vai falar no decorrer do nosso papo, que é o seguinte: o mercado de brindes corporativos está em constante evolução, impulsionado principalmente por novas tecnologias, como eu já tinha dito, mudanças do comportamento do consumidor, que é importante a gente destacar também. Os consumidores estão cada vez mais atentos, e também a crescente preocupação com a sustentabilidade, né, que todo mundo hoje, as grandes empresas, têm essa preocupação, esse viés. E nesse episódio nós vamos justamente explorar as principais tendências globais que estão moldando o futuro deste setor. Bom, para começar o nosso papo, eu vou perguntar então primeiro para o nosso querido Anderson, quais as principais tendências, se é que a gente pode destacar algumas delas, que estão moldando esse mercado de brindes corporativos nos últimos anos, mais recentes, e ainda levando em consideração que a gente está vindo de uma pandemia, né? Sim. Todo esse ajuste, alguns acelerando processos, né? Como é que você pode explanar para a gente? Quando a gente olha para o mundo, né, é inevitável você perceber que os brindes sustentáveis são cada vez mais necessários. Então, no Brasil, esse é um movimento que ainda está começando, está engatinhando, mas, por exemplo, na França, hoje, 60% do mercado já é um mercado de brindes sustentáveis. Eles precisam ter rastreabilidade, eles precisam ter origem. Não é possível mais continuar produzindo como foi produzindo ao longo do tempo. Verdade. Então nós vemos que cada vez as maiores companhias exigem isso, né? O ESG delas exigem, os investidores exigem, e isso chega aqui na ponta para nós. Exato. Então, quando a gente fala de inovação, de futuro e de tendência, é um produto que tenha uma origem muito mais correta, o trabalho de fontes renováveis. Isso o descarte também, para né? onde nós vemos hoje, já existe plástico para mais 300 anos. Se nós não produzirmos plástico do nada hoje, zero, eu tenho 300 anos de plástico na Terra já para poder usar. Então, o mundo, né, no tema do nosso stand ali, é o planeta não tem refil. O planeta não tem refil. Verdade. O mundo não aguenta mais. Então, os produtos promocionais vão precisar continuar de designer, de utilidade. Então, o produto tem que ter design, tem que ter utilidade, mas vai ter que ser de fontes renováveis, de sustentáveis. A sigla tão falada nesses últimos tempos, né, que é ESG, eu acho que tem muito que convergir para esse caminho também. E aí, seu Auli, essa evolução então, aí, como é que o senhor vê desde de 40 anos para cá? A gente tem uma ideia aproximada de que o mercado nacional tem hoje cerca de 28% de produtos sustentáveis, na média, né, do mercado. E na Europa, a média, a França é uma exceção porque ela tem um desempenho maior que a média, mas na média, no mercado europeu, é cerca de 48%, o que mostra que nós temos pelo menos o dobro do que nós temos hoje para crescer em termos de fornecedores dessa área.
E como é que essa área vai crescer? Já que nós estamos trabalhando com produtos verdes, vamos chamar assim, há mais de 10 anos e esse negócio não decolou até hoje. Na verdade, ele está decolando porque já atingiu esse percentual, mas o que vai criar um impulso mais acelerado, sim, é justamente a legislação. Porque o nosso país ainda tem uma legislação muito flexível com relação a aceitar as coisas que poluem o meio ambiente, que não tem cuidado com o planeta, etc. e tal. E já na Europa é uma legislação bem mais restritiva e muitas empresas só atuam lá vendendo produtos certificados, com certificação de origem, de todos os requisitos necessários a ter um produto nesse sentido. Então, eu acredito que nos próximos anos nós vamos ter um aprofundamento da legislação no Brasil e isso vai gerar um enquadramento das empresas nesses novos moldes e vai potencializar o retorno nesse segmento que é onde tudo deveria já ter acontecido. Até porque as empresas, não só os consumidores, mas empresas que buscam empresas, né, que são distribuidoras, como o caso do nosso querido Anderson da Tangram, também estão preocupadas com isso e estão buscando empresas que têm essa certificação, né? Essa preocupação do meio ambiente, com a preocupação do social. Eu acho que todo mundo está voltando os olhos para essas questões que muitas vezes eram muito discutidas, eram muito rotuladas, mas eram jogadas ao léu, assim, jogadas ao vento, porque realmente não tinha efetivamente as práticas, né? As grandes empresas já estão nesse movimento. Nós fizemos algumas ações para a Natura, HP, Rede Globo, onde eles zeraram seus copos plásticos e colocaram itens retornáveis em todas as suas dependências, fazendo com que os seus colaboradores também fossem criando essa consciência. Exato. Então, são clientes nossos, são clientes, e eles estão na liderança desse movimento, porque, como o seu Áureo falou, puxa junto com eles regulamentação, normas que venham trazer mais direção para isso. Nada melhor do que o exemplo vir de cima, né? De cima no sentido e as grandes companhias estão preocupadas. Exatamente. Bom, falando em tecnologia, como é que a tecnologia está transformando a indústria de brindes, né? Como é que vocês têm absorvido? A gente está vendo tecnologias diversas, principalmente agora falando de IA, né? Sim. Como é que isso está envolvendo o mercado, está impactando? Serol? Olha, eu sou um entusiasta de inteligência artificial. Logo que começou, eu fui fazer um curso para entender um pouco, apesar que eu tenho 74 anos, né? O seu aula é o lifelong learning, né? Ele não para de aprender nunca, né? Eu fui fazer porque eu adoro estar envolvido com tecnologia, com novidade e inovação. E o que a gente vê é que, vamos dizer, toda essa informação já estava na rede, só que não tinha condição de a gente acessá-la de uma forma inteligente, de uma forma que pudesse ter democrático. E um direcionamento para aquilo que você precisa, né? E então eu acredito muito que vai ter uma mudança radical. Nós estamos vivendo agora o início da inteligência artificial, o que nós vivemos no passado quando apareceu a internet. Exatamente. Todo mundo, vai acabar o comércio, vai acabar isso, vai acabar não sei o quê. Mas foi um negócio que gerou uma realidade completamente nova, criou novos mercados, criou novos empregos, criou um montão de coisa que não existia. E eu acho que a inteligência artificial também vai contribuir. No nosso segmento, especificamente, eu acho que vai ter essa interação maior dessas informações com a produção dos brindes. Então, a gente ter cada vez mais informações pertinentes a um cliente. Vamos dizer, em vez de a gente fazer... Eu estou aqui filosofando, tá? Sim. Em vez de a gente fazer um brinde com características genéricas, eu vou fazer uma para o Anderson, outra para você, outra para o João, e com aspectos que eu já sei antecipadamente que você gosta. Eu sei que você gosta da cor preta, eu sei que você gosta de ser chamado de AC, eu sei que você não sei... Aí eu vou juntar tudo isso e vou criar um produto único, porque é seu. É uma coisa para você. Então eu acho que isso vai ter uma influência grande. Além do aspecto da internet das coisas, que os brindes poderão agregar também produtos que vão falar com outros produtos. Então, a infinidade de possibilidades que existe é um negócio absurdo, né? Eu estou muito entusiasmado com o que vem por aí.
Estou otimista. A gente pode destacar também a impressão 3D, né, que veio nessa crescente, a própria realidade aumentada, né, que é uma ferramenta também muito utilizada e bastante interessante para você agregar no seu produto. Para cooperar com essa ideia de inteligência artificial, nós temos uma plataforma chamada Gift Intelligence, onde nós temos os nossos produtos expostos e nós temos um avatar do Prieto lá. E esse avatar é um avatar de IA, então ele aprendeu, ele foi treinado para algumas coisas, para algumas respostas, e ele vai aprendendo com o comportamento dos nossos clientes todos os dias, melhorando as respostas, sendo mais assertivo, entendendo melhor a necessidade. Então, se for de tecnologia é a base para nós sermos bem-sucedidos. Tecnologia é o que vai, de fato, nos tirar da idade das trevas, nos brindes e nos levar para o próximo passo. Hoje, quando a gente para pensar, olha muito o comportamento do consumidor, as pessoas vivem debruçadas olhando para um telefone celular. Então, você tem que estar ali, você tem que estar na mão do seu cliente, você tem que ter IA conversando com o seu cliente, você tem que ter um atendimento rápido, humanizado, fazendo com que as coisas aconteçam. Então, tecnologia é uma necessidade básica para prosperarmos e avançarmos. E nós lançamos essa plataforma nossa, e essa plataforma nós disponibilizamos para os nossos clientes também. Então, nós fazemos lojas personalizadas, onde o nosso avatar está lá conversando, falando como se fosse eu. Treinei ele com a minha cabeça. Estou treinando, né? Sim. Vou imputando uma série de informações para ele. Muito legal. E o que a gente tem falado desde o primeiro dia do podcast aqui com vários outros expositores e convidados, principalmente na experiência do cliente, o tal UX, né? Sim. Que hoje você não vende mais um produto, um serviço, é uma experiência mesmo, né? E a Tangram, né, não é porque você está aqui, a gente já conversou fora, eu sou um fã da sua marca, como eu sou do seu Auli também, pelas suas iniciativas. Você está sempre um passo à frente, né? Não desmerecendo ninguém, mas você tem um olhar diferenciado, né, para essa questão. Nós entendemos que o nosso negócio, o nosso único diferencial competitivo é atendimento ao cliente. Então lá nós somos obsessivos com os nossos clientes, obsessivos no cuidado, e eu costumo dizer que não é papo de vendedor. Então nós implantamos garantia há 5 anos atrás. Se qualquer produto meu, por qualquer motivo, não funcionar ou tiver um problema, é troca imediata. E eu digo que eu me espelho em Apple, Amazon, Disney, onde a experiência do cliente é o que há de mais relevante. Exato. Onde você, de fato, se preocupa com aquele consumidor e encantá-lo de tal forma que ele não é um cliente, ele se torna um fã. E eu vejo no nosso mercado, senhor Auli, essa carência. Você ainda tem grandes corporações que não são bem atendidas, que elas são descuidadas, porque o nosso mercado é um mercado próspero. É um mercado onde há muita demanda, onde há muito volume de trabalho, mas tem gente que ainda não entendeu isso. E eu digo que quem entende sai na frente, né? Nós, nos últimos 4 anos, nós dobramos de tamanho a cada ano. Crescimento de startup sem o dinheiro da startup, né? Sem o investimento. E qual o segredo? Não tem segredo, o produto é igual de todo mundo, as gravações muitas vezes são iguais, mas uma obsessão pelo cliente, essa não é igual. A gente é comprometido em realizar os nossos clientes ao extremo. E eu acho que isso tem muito a ver também com a humanização da marca, né? Hoje a gente tem visto de alguns anos para cá a questão da própria Magazine Luiza, que colocou o avatar. Tudo. Acho que quanto mais próximo das pessoas, né? As pessoas por trás da marca é que vão fazer a diferença mesmo, porque o consumidor se sente mais próximo, né? Não fica aquele distanciamento, assim, não, aquela soberba, tal. Eu acho que o consumidor tende a valorizar mais a marca que tem esse lado mais humanizado, né? E falando em desafios agora, né? Quais seriam os principais desafios enfrentados pelas empresas ao escolher os brindes, né? Vocês que estão na linha de frente, assim, vocês veem esses desafios, assim, são evidentes para vocês? Quando chega um briefing de um cliente, você consegue ter essa percepção? Os principais desafios que eu vejo hoje é nós encontrarmos o brinde ideal diante de tantas opções. Eu sou muito indagado sobre falta de opções e eu costumo dizer para os nossos clientes que isso não existe. O que existe é uma má comunicação do nosso mercado, às vezes, como empresas de brindes. Então, o principal desafio deles é adequar um budget a um brinde útil, a um produto que de fato seja relevante e que vá ficar por mais tempo na mão do cliente. A gente tem que pensar que
uma caneca, quanto mais tempo na mão do cliente, mais exposição de marca. Uma das nossas principais frentes é investir muito em marketing digital. Eu costumo dizer que quando nós paramos de pagar o Google ou o Instagram, meu anúncio para, meu anúncio acaba. Agora, uma vez que eu tenho um produto personalizado, eu paguei uma vez por isso aqui e brand o tempo inteiro. Quanto tempo vai durar? Então eu vejo que o principal desafio das grandes corporações é aliar budget a produtos úteis e que sejam relevantes. Viu, Anderson? Eu uma vez assisti uma palestra de um profissional que veio da França e deu uma palestra aqui no Brasil. E eu me lembro, assim, um trecho que você falou agora me lembrou dessa palestra, que ele dizia: quanto custa a sua marca na mesa do gerente de marketing, na mesa do presidente de uma multinacional? Quanto custa isso? Quanto que você tem que gastar de dinheiro para conseguir ter um recall adequado da tua marca? E de repente você tem um produto que está lá todo dia, que o cara abre todo dia, que o cara toma uma caneca de café, que o cara faz... Enfim, o brinde tem esse aspecto. O brinde, ele tem como grande contribuição é o recall daquela experiência que você viveu. Então, se foi uma experiência positiva, se rolou um negócio legal e você tem, toda vez que você pegar aquele brinde, aquele retorno daquela energia que você vivenciou volta. Então, ele é utilizado também nesse sentido, de estender o recall da marca por um período mais longo. É uma emoção que é associada, é uma emoção que ela... do momento que você ganhou. Exato. O momento que você entrou na empresa, de um onboard, o momento que você foi presenteado por ser o colaborador do ano, o momento que você foi presenteado pelo tempo de casa. E eu vejo que é esse recall, e assim, é uma das formas de maior custo-benefício. Exato. Porque é isso, quanto custaria para estar na mesa do presidente? Pode custar um valor super razoável, e você vai estar ali todos os dias na mente e na memória daquela pessoa. Ou mesmo até de uma consumidora comum, Sim. Você ter um imã de geladeira falando de um produto que ela está fazendo a relação de compras agora e está, opa, estou vendo aqui esse produto. Então, é uma coisa que acaba... Por isso que dentro disso eu tenho sido um defensor de colocar o brinde no lugar dele. Durante muitos anos ele foi relegado. Ele foi relegado a um supérfluo, ele foi relegado a um segundo plano, ele foi relegado a qualquer coisa, e ele não é isso. Hoje, quando você anda por uma feira como essa, você vê o nível dos presentes personalizados que são dados. Exatamente. Presentes, exatamente. Eu acho que tem muito a ver com essa próxima pergunta aqui. Como é que os brindes podem ser utilizados para fortalecer o branding, né? E a identidade da marca? Isso é essencial, né? Como eu disse, terceira maior mídia hoje, em termos de retorno, já é o produto promocional, perdendo apenas para influencers e anúncios de TV. Tudo isso que a gente acabou de falar, né? Quanto custa estar na marca, estar na mesa de um presidente, quanto custa ter uma emoção associada. Uma vez eu estava num evento, e o evento foi muito marcante para mim. E o palestrante fez um pitch, onde ele vendia uma garrafa, menor do que o preço de custo que eu venderia. E eu falei, isso é papo de vendedor, não vou comprar, ele só quer vender. Resumindo, o evento foi tão marcante que ao final do evento eu comprei aquela garrafa por R$100. Era uma garrafa que custava 20, porque eu queria o sentimento. Eu queria essa emoção, eu queria olhar para aquela garrafa e relembrar tudo que eu vivi. Então, eu vejo que o brinde ele consegue gerar isso, ele gera essa emoção, ele associa, ele te relembra. Ele te relembra daqueles momentos que foram especiais e que são especiais. E agrega valor, né? Com certeza. Isso. Então, acho que o Anderson resumiu bem a abordagem. E o que você perguntou mesmo? Sobre justamente, né, a forma que os brindes vêm sendo utilizados para fortalecer o branding e também a identidade de uma marca. Eu acho que a marca ela é o maior patrimônio que uma empresa tem. Exato. E esse patrimônio ele precisa ser reativado constantemente, associado sempre que possível a experiências positivas. E isso envolve hoje em dia experiências. O cara quer ter experiência em tudo quanto é lugar. Exato. Qualquer coisa que você tenha, o consumidor quer ter um tipo de experiência. Eu não vou numa loja para comprar camiseta Hering branca sem
para ter uma experiência convencional. Isso eu não preciso, eu vou na internet e compro. Exato. Então, o que faz a diferença é a experiência que você está vivendo. E essa experiência, dentro do contexto de brinde, a gente pode contribuir muito para estender essa experiência a longo prazo, a um prazo muito maior. Teve uma pesquisa, uma vez, feita por uma associação americana, que é a PPAI, né? Que eles falavam o seguinte, eles fizeram uma entrevista com um grupo de pessoas que saíam do avião. Ele estava lendo o jornal, e aí perguntavam, o senhor lembraria quais anúncios o senhor viu nesse jornal que o senhor está lendo? Aí o cara lembrava um ou outro lá, mas a maioria não lembrava quase nada. O senhor tem um brinde? O senhor tem brinde na sua casa? Tem um brinde. E o senhor tem brinde? Também tem um aqui. E o senhor, antes do senhor pegar, o senhor lembra o nome da empresa que está no brinde? 80% lembravam o nome do brinde. Então não é só o recall e estender a lembrança da marca, mas é essa interação que há com o consumidor emocional, né? Que fica para um período muito grande. E eu acredito que nenhuma mídia, nada tem um retorno como esse. 80% lembravam do brinde. Não existe, eu não acredito nada que tenha tanto retorno na mente do consumidor. Levando aí para fora do Brasil, né, falando de mundo, não sei se dá para a gente mencionar, mas quais são as principais regiões do mundo que hoje estão liderando essas tendências de brindes corporativos? Vocês que são estudiosos, aí dá para a gente ter uma ideia do percentual, quais são as... Liderando em lançamentos ou em demanda? No geral, né? Como produtor, a gente tem que destacar a China, né? Fazemos design aqui e mandamos para lá. E a gente tem o mercado europeu e o mercado americano que são muito pujantes, né? Então o mercado americano é um mercado de 25 bilhões de dólares e o mercado europeu é um mercado de 16 bilhões de dólares. Exato. Então, com certeza, são mercados mais maduros, são mercados que estão na vanguarda aí e lideram todos esses movimentos, inclusive que nós começamos a falar sobre sustentabilidade. E ontem nós tivemos uma conversa aqui muito bacana com o Alexandre. Ele é professor foi da Casper Libero, da Belas Artes, e ele viaja muito para a Itália. E ele falou que a Itália tem um processo um pouco mais lento, porque eles ainda conservam aquela questão do design, falando de Pininfarina e outras empresas grandes de design. E ele falou dessa contramão ainda da Itália que ele sente. O pessoal pega uma caneca, aí visualiza, conversa com o companheiro, fala, olha que bacana esse design, as características do produto, né? Eu acho que talvez a gente tenha essa característica ainda também que ser retomada, né? Porque, como você falou, Brasil e Estados Unidos estão ali, né? Galopando. E é bom também, às vezes, você ter uma referência da Itália com essa característica. Até ele falou ele foi para lá recentemente falando que ao término da refeição eles estão falando do prato, como é que faz a receita, né? Que bom que eles têm esse olhar ainda, né? Mas o mercado às vezes exige uma certa agilidade, né? E nem sempre a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. Agora, mais uma interessante, temos mais um tempinho? Pois não. O mercado americano, ele na minha opinião, é o mercado assim mais ativo promocionalmente, porque todas as ações que tem lá se desdobram em lojas de produtos de grife, de personagens. Então, é um mercado que já assimilou isso como uma necessidade básica para qualquer pessoa lá. E é legal porque a gente tem muito assim da cultura americana aqui nas ações de marketing, nas ações promocionais que nós fazemos no Brasil, e isso acaba contribuindo para a gente. Para você ter uma ideia, numa das feiras que eu tive lá, do setor promocional, de brindes mesmo, a feira tinha 1.700 estandes. 1.700 estandes. Nós ficamos 3 dias, não conseguimos visitar a feira inteira. E depois eu li num artigo que era a 3ª maior feira americana. Do setor de brinde, da nossa área, né? Então, não é uma coisa sem importância. Quem falar que brindezinho é porque está mal informado, lamento, mas não está sabendo o que está acontecendo. A gente já destacou isso aqui, a gente está com um tempinho meio curto, mas acho que é relevante a gente voltar a esse assunto. A forma de que a gente possa medir o retorno de investimento, o ROI, né, de uma companhia de brindes. Como é que você faz essa mensuração? Eu acho que essas pesquisas que o senhor Aure citou são muito relevantes. Nós fazemos essas pesquisas de opiniões com nossos próprios clientes e junto um pouquinho de tudo que nós falamos, né? De fato, a percepção de valor e a percepção da marca, o ROI
na hora de um brinde, eu acredito hoje que não há ROI melhor em termos de exposição de marca e brand, né? Também você vai ter brindes que são usados para promoções. Então, às vezes, as pessoas atrelam uma caneca a uma venda no e-commerce e conseguem aumentar o seu ticket médio. Então, há algumas formas de medir, mas vejo que essas pesquisas que o senhor Auli citou, elas fazem muita diferença. Além da própria mídia social, que hoje é um resultado meio que imediato, né, para você fazer essa aferição. Eu acho que a medição em si é o de menos. Existem N critérios para se fazer o levantamento. O que tem que ver é o que você quer medir, como que você vai fazer isso e estabelecer critérios para que você possa mensurar e apresentar um resultado objetivo, que a maioria das empresas não faz. Sim. Não faz. Faz muito empiricamente e avalia a coisa muito superficialmente. Infelizmente, se fizesse... Elas mesmas não fazem essa medição do ROI, né? Elas mesmas não têm, muitas vezes, esse critério, né? Exatamente. A maioria não tem. Mesmo empresas grandes, viu? Não estou falando só de empresa pequena. Exatamente. Bom, para a gente finalizar aqui, em termos de futuro, o que a gente pode ter de prognósticos aí? Dá para fazer descrever um cenário para o futuro dos brindes? Um futuro verde. Já é? Um futuro de empresas com o cliente no centro. Então, eu não acredito na empresa que só tem a melhor mochila, que tem a garrafa mais inovadora ou que tem a caneca quadrada com o cabo de ferro da China. Não. Eu acredito em empresas que vão cada vez mais resolver o problema dos seus clientes, cuidar deles e fazer com que tudo isso que nós falamos seja evidente. Que a marca seja exposta, que o brand seja perpetuado, que o ROI dele seja efetivo. Então, o futuro é um futuro promissor. O Brasil, a gente falou desses números Estados Unidos e Europa, o Brasil é um nenê nisso ainda. Então, temos muito que avançar. Seu Auli está nessa vanguarda há 40 anos, vem lutando por esse mercado, né? Exato. Porém, eu vejo que o Brasil tem muito que avançar nisso ainda. Despertar a consciência de uma geração, inclusive, de empresários que podem fortalecer sua marca através de produtos promocionais. Esse, olha, o senhor que é uma pessoa tão visionária aí. Eu acho que vou até falar um pouquinho mais a curto prazo, não tão ao futuro tão distante, vamos dizer assim, apesar que isso que o Anderson falou não é muito distante, não. Eu acho que está havendo um movimento agora, vocês devem ter reparado, um movimento da pessoa trocar o uso de grife. O pessoal antigamente gostava de usar grife e tal. Agora o pessoal já não quer usar grife mais e está trocando isso por itens de conforto, que envolvem porque a pressão da cidade, todas as demandas do dia a dia seu, faz com que o cara fique meio estressado. Então ele está buscando produtos de relaxamento, produtos que possam contribuir para um estado mais zen da cabeça dele. E, em substituição, há produtos de grife, que o cara punha lá só para aparecer, mas que hoje em dia já não são vistos com a mesma entusiasmo que era visto na década de 70, 80, 90, aí dos anos passados, né? Então, essa é uma previsão imediata, a curto prazo, para o ano que vem, e outras que virão aí, como o Anderson já colocou, né? Eu acho também que um mercado que pouco tem sido trabalhado são os mercados regionais, né? Esses mercados regionais têm contribuições artesanais com culturas locais, que podem ser trazidas, porque muitas vezes você faz um evento fora de São Paulo, e muito interessante se você vai para, sei lá, Alagoas, você trazer alguma coisa do artesanato local, da região. Então, isso ainda não foi muito explorado. Eu acho que isso vai ganhar um espaço nos próximos anos também. Bem lembrado. É isso? Como tem aqui, né? Amigos do Bem aqui na feira, que tem uma iniciativa muito sensacional no Nordeste e que, de fato, como o seu Auli, localmente traz muito valor para a comunidade, fortalece. Isso é sensacional. Muito legal. Bom, nós tínhamos assuntos aí para mais de 2, 3 podcasts, com certeza. Ficaríamos 3 dias no podcast. Só de feira. Mas eu só tenho que agradecer mais uma vez a presença de vocês. Realmente é uma honra. A gente aprende a cada dia aqui, desde o primeiro dia, com as pessoas, os visitantes, os convidados. Para a gente é uma honra muito grande realmente
ter, né, abraçado essa iniciativa juntamente com a Brasil Promotion, que realmente abraçou com carinho. A gente só tem a agradecer por ter abraçado esse projeto. E você que está aí nos acompanhando, possivelmente vai estar nas mídias sociais, vai estar nos canais de comunicação da Brasil Promotion. Conheça um pouquinho mais da história do seu Auli através da Brasil Promotion, da Free Shop e também do nosso querido Anderson, que realmente traz cada vez mais novidades para esse segmento tão importante que é o de brindes, que realmente marca cada vez mais com os seus produtos. Como ele mesmo disse, não é um simples brinde, é um presente que vai marcar, que vai ficar no mindset não só seu, mas do seu colaborador, daquela pessoa que você tanto gosta, que você vai com certeza presentear com uma marca que vai fixar na cabecinha dele. Tá bom? Obrigado mais uma vez, até uma próxima oportunidade. Finalizamos mais esse podcast com esse oferecimento muito bacana através dos nossos parceiros. Esperamos nos ver nos próximos capítulos, próximos episódios e nas próximas feiras com certeza. Até a próxima.